Boa noite. Sim, sejam bem-vindos de volta ao nosso talk show. E agora é o momento de responder ao questionamento da cremação. Pela raiva, você começa? A questão da cremação é um processo que exige uma atenção muito grande nossa. Porque é uma prática que ela existe em outras religiões, em outras doutrinas bem mais antigas, em que os corpos eram cremados no sentido de desvalor do corpo físico, até por conta da leitura que essas religiões têm, de que o corpo nada mais é do que, como disse o Lacordaire, uma gaiola. Então, eles cremam o corpo, não existe a cultura do sepultamento, então acaba acontecendo isso. Na cultura cristã, judaico-cristã, o sepultamento é a prática comum. Então, nós estamos vendo, mais recentemente, a chegada dessa forma de fazer o tratamento dos despojos no Ocidente, cada vez mais frequente. Então, o que a doutrina espírita tem para comentar sobre isso? Primeiro ponto, existe uma diferença entre desencarnar e desenlaçar, morrer e desencarnar, como estava colocando aqui o Lacordaire. Porque às vezes a gente desencarna, mas não consegue se afastar do corpo. Então, esta preocupação tem feito com que a literatura espírita nos aponte no sentido de que a gente precisa ter um cuidado com relação a isso, postergando, quanto nos for possível, a cremação, uma vez que ela esteja estabelecida como decisão tanto do que desencarnou como da própria família. Então, no livro Consolador, pergunta 151, existe uma colocação de Emmanuel sobre isso, em que ele fala, ele não dá prazo, mas ele fala da gente levar isso para frente, para dar tempo para que o desenlace possa acontecer de maneira mais efetiva. E aí eu quero observar uma questão. Às vezes, e eu não estou criticando, estou só fazendo uma reflexão, as pessoas dizem, eu vou cremar porque não tem sentido no cemitério, eu sei que a pessoa não está lá, então a gente vai cremar, não precisa ir, não tem nada disso, vai, crema, faz a cerimônia de cremação, recebe uma urna com as cinzas. Aí leva para casa e não consegue se desembaraçar das cinzas. Não consegue, não consegue. Eu vou jogar no mar, chega lá, não tenho coragem. Aí volta com a urna. Vou jogar da ponte, não consegue. Ele acaba transferindo o atavismo do sepulcro para a urna. E existem pessoas, e eu entendo a dor, eu sei o quanto o luto é difícil, mas a gente precisa estar atento para que a gente não caia numa armadilha. Porque eu não sepulto na perspectiva de que eu não tenho apego, eu me apego nas cinzas. E para quem vive essa experiência é muito doloroso, porque eu conheço pessoas que já estão há anos com a cinza na sala e não conseguem se desembaraçar delas. Então, antes de cremar, pense se você realmente tem aquela prontidão de espírito para, depois que receber a urna, dar um destino que ela tem que ter, para não criar uma relíquia dentro de casa e fazer um museu desnecessário. Então, são cuidados que a gente precisa ter nessa questão. E respondendo mais diretamente à pergunta, a doutrina espírita não proíbe, até porque ela não proíbe nada, a cerimônia de cremação, mas ela sugere que o quanto a gente puder retardar esse momento de incineração do corpo, será o mais razoável a ser feito. Ok? Lá no Rio de Janeiro leva 72 horas para fazer a cremação, mas tive uma conversa com uma colega muito engraçada sobre isso. Ela dando uma de autossuficiente, né? Não, porque eu resolvi que eu vou cremar, eu já contratei, quero ninguém no meu velório, não sei o quê. Eu falei, só vou dizer uma coisa para você. Tá bom, eu não vou no seu velório, ninguém vai ficar chorando no seu caixão, não, tá tudo certo. Nem ver seu caixão baixar, não vai acontecer nada. Mas tem uma coisa, até para cremar você vai precisar de alguém. Porque tem que ter uma testemunha que o corpo que está indo para a incineração é o que vem para a urna. Tem um carrinho lá no Rio,
de Janeiro é assim, o caixão vai num carrinho e tem que ir um responsável. Vai assinar, né? Que vai assinar e tal. Porque ela queria uma coisa, tipo, não precisa de ninguém para morrer, sabe? E eu achei muita graça, porque eu falei, nem nesse momento você consegue viver assim. A gente precisa dos outros até para falecer, morrer, desencarnar. Precisamos, Então, se está escolhendo cremação por isso, só que não, né? Isso. Já está. Irmão, bem respondido? Não, eu não entendi, que ele quer fazer a conexão com o primeiro capítulo da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, O Passamento. Outro dia eu tive uma live com o pessoal de Portugal e eles estavam reclamando demais. Não mira para cá, mira para lá. Eles estavam reclamando demais dessa tradução, porque assim, para nós passamento não tem nada a ver. Passamento é você passar uma coisa. Aí disse, não, mas é no sentido de passamento de passagem. Então põe passagem, porque para nós em Portugal fica sem sentido, passamento. Bom, então, nesse texto, o passamento, Kardec vai colocar uma coisa que é muito importante e é bom que a gente guarde. Ali dentro, ele fala quais são os instrumentos que facilitam ou dificultam o passamento, ou seja, o período de perturbação no mundo espiritual. E ele fala que existem 4 coisas que interferem na velocidade em que o espírito se reorganiza do lado de lá. 2 fatores fracos, um fator médio e um fator forte. Bota 4 para mim aí. 4. Então, são 2 fatores fracos, é porque eu só tenho uma mão? 2 fatores fracos, um fator médio e um fator forte. Quais são os 2 fatores fracos que o texto diz? Primeiro, idade. Ele diz que jovens têm mais dificuldade para se desenlaçar do que os velhos já estão cansadinhos, mais fácil para eles. Mas ele diz que esse fator é fraco, de tal sorte que jovens podem se desembaraçar mais rápido do que os velhos, a depender de outros fatores que são mais proeminentes. Então, aqui eu tenho um fator fraco, idade. Segundo fator fraco, que também não interfere tanto, mas que ele percebe que tem uma certa influência, o gênero da morte. Os que desencarnam prontamente têm mais dificuldade de se adaptar do lado de lá. E os que desencarnam por uma doença mais prolongada têm mais tempo para se adaptar. Ou seja, jovens que desencarnam rapidamente podem até ter um desembaraço mais rápido do que velhos que desencarnam lentamente. Mas ele observa que existe uma certa tendência dos jovens demorarem um pouco mais e das desencarnes rápidos também demorarem um pouco mais. Só que esses outros 2 fatores se sobrepõem a esses daqui. Terceiro fator, que é o fator de média influência. Fator de média influência, conhecimento espiritual. Então, ele diz que o conhecimento espiritual se sobrepõe a esses 2, ou seja, se eu sou jovem e eu tenho uma desencarnação brusca, eu posso ter uma certa perturbação. Mas se eu tiver conhecimento espiritual, sobrepõe a isso aqui. Então, esse fator de média influência, ele facilita a desencarnação. Então, seria um terceiro elemento importante nessa transição. Porém, ele diz que é um fator soberano que está melhor tratado na questão 982 do Livro dos Espíritos. Ele diz que o cara pode ter idade pouca ou muita, pode ter doença rápida ou não, ter conhecimento espiritual ajuda, mas não tanto, porque esse é o fator soberano. E o fator soberano é a prática do bem. Ele diz que a prática do bem se sobrepõe a todas as coisas. Então, quando eu tenho uma pessoa para ser cremada, essas circunstâncias podem estar ali na hora da decisão, para a gente pensar. Agora, se eu tenho alguém que praticou o bem, que foi alguém que amou, essa pessoa ela vai ter uma perturbação menor.
e uma maior chance de rápida adaptação ao mundo espiritual. Quando ela não é, você vai descendo e você vai vendo as influências que os outros terão. Tá bom? O escafandro, quando fica mergulhado, ele não pode ser tirado da água de uma vez. Então vai tirando aos poucos. A doença funciona como convite, que não é uma regra geral, porque eu posso estar doente, mas estou revoltado. Eu crio a doença da doença, de não tomar o remédio, de não seguir a prescrição médica, a doença das relações. Mas aqueles que nos colocamos dóceis a esses momentos de desafios, a doença funciona também como se fosse o escafandro. Então, quando a pessoa vem a desencarnar, ela teve um período de preparação, ela entra numa interface entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É muito comum, por exemplo, quem leu Paulo Estevão, né? A Abigail, ela já vinha com a enfermidade há um período, mas ela já estava em certos momentos já visualizando a presença de Gesiel, ou de Estevão. Então é muito comum pessoas que estão num processo de doença e que os familiares estão juntos, porque a doença também, ela funciona como um trabalho de aproximação das almas, porque a experiência ela é individual. Mas como o amor é sistêmico, a divindade reúne em torno de um fato o maior número de criaturas possível para o aprendizado. Então a doença também ela vem a funcionar para a família, o familiar daquele que está doente, como também um processo de mudança, de profundas reflexões. Por isso que nosso Elahá colocando, a desencarnação, ela implica em fatores psicológicos, emocionais, afetivos. A morte é um fator biológico. Dentro que os nossos amigos falaram aqui, o Elahá me fez lembrar do caso da nossa querida Lívia no Há 2000 anos. Ela troca de lugar com a serva Ana, vai para os circos onde os cristãos eram ali levados, e antes que a pata do leão atingisse o seu peito, ela já é retirada. O que demonstra para nós que a maior condição que nós temos de avaliar uma cremação, um sofrimento após a morte, é a nossa conduta aqui. Eu sempre gostei de conversar com a nossa saudosa doutora Marlene Nobre, porque ela falava sempre isso com a gente. Quando você inicia a sua vida aqui, você já está preparando a sua volta. Porque a nossa morada não é aqui. Aqui é transitoriedade. Mas o nosso comportamento aqui dita como nós chegaremos lá. Então, em todos os sentidos, e a sua pergunta é muito oportuna, porque se nós não sentimos seguranças, e no livro Caminhos da Volta, Emmanuel fala sobre a cremação especificamente, e ele fala isso, que os espíritos não, eu vou falar com minhas palavras, não impedem a cremação, mas eles relatam que é importante, como você colocou muito bem, a preparação daquele coração. E existe um diálogo de que, na época, uma das mensagens de Emmanuel foi levada até alguma questão do governo lá em Uberaba, e parte de alguns lugares do Brasil, como Minas Gerais também tem essa lei, que 72 horas é um prazo razoável para que haja esse desvinculamento. Mas, em termos de dúvida, como nós não temos esses 4 também, a sugestão que os espíritos deixam ser avaliado, porque realmente, para um espírito apegado, preso ao corpo, as suas questões, ele vai realmente, infelizmente, sentir reflexos daquilo ali. Então, é importantíssimo a gente entender que para ter uma boa morte, a gente precisa ter uma boa vida.
No livro chamado dos Irmãos da Luz, do nosso querido Raul, ele conta um acidente, uma experiência de um acidente que passamos no Mato Grosso. E ele conta a história de um companheiro que estava viajando conosco, que era um funcionário do Banco do Brasil, e ele ficou 10 anos na região. Era um verdadeiro unificador, muito dedicado ao trabalho doutrinário. E antes do acidente, uma semana antes, ele já vinha percebendo, reuniu a esposa: olha, eu estou sentindo uma necessidade de passar para você a questão dos documentos e tudo, seguro, eu fiz um seguro no seu nome. Ele tem 3 filhos, colocou também CAI para cada filho. E nós saímos, estávamos presentes também no acidente, saímos no sábado. Raul fez palestra sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, ia fazer domingo à noite na cidade de Cáceres. Quando nós estávamos saindo da cidade de Mirassol, um cidadão alcoolizado colidiu com o nosso carro, mesmo parado. E, inclusive, o Raul estaria no lugar desse companheiro, ou eu, e no último momento, antes da saída, um companheiro nos chamou para pegar um lanche, e esse companheiro sentou onde ele havia sentado, Raul no meio, Raul na outra beirada e eu no meio. E quando houve o acidente, o companheiro desencarnou na hora. E o Raul então narra depois. O Divaldo estava orando, estava na Maçã do Caminho, e Joana surgiu e disse: olha, vamos orar para o nosso Raul, os companheiros do Mato Grosso vão passar por uma experiência. Um companheiro está programado a desencarnação porque ele tem mérito no mundo espiritual. Olha só. Então, para desencarnar também é importante, precisa ter mérito. Tem gente que não tem mérito. E aí o que acontece? Ele veio a desencarnar. Raul conta depois vocês vão no livro, ver lá no livro. Qual que era a programação dele? Ficar em cima de uma cama, ali padecendo anos a fios, trazendo dificuldades para a esposa, para a família, e ele sendo uma liderança, imagina ficar em cima de uma cama, em cima de fraldão, trocando fraldão. O mérito foi ele desencarnar para ficar agora no mundo espiritual, ajudando a esposa, a família, inclusive o movimento espírita. 2 meses depois, Divaldo vai ao Mato Grosso e diz: olha, o companheiro já está se preparando para poder estar acompanhando as viagens no Mato Grosso. Então nós vamos perceber o quanto o trabalho do bem faz bem para quem faz o bem e também faz bem para aqueles que gravitam em torno da sua vida. E garante para nós um passaporte acompanhado, assistido para o mundo espiritual. Olha, eu queria fazer só um comentário de uma reflexão que eu fiz recentemente. Eu deveria ter feito essa reflexão há bem mais tempo, mas eu fiz faz pouco tempo. Eu fiquei assim pensando, sabe, quando que eu vou ter uma outra encarnação igual a essa? Quando que eu vou poder? Essa é a última. Porque assim, você renascer num país como o Brasil, de cara para a doutrina espírita, com toda essa liberdade que a gente tem, com todas essas potencialidades que a doutrina espírita nos oferece, e você poder estar fazendo uma atividade no bem, vai ser difícil isso acontecer de novo. Porque você conseguir de novo esse arranjo é muito difícil. Porque aí você vai nascer num outro país, numa outra religião, num outro contexto. E aí eu tirei uma conclusão que eu deveria ter tirado desde cedo, eu tirei agora, recente. Disse, gente, eu preciso cuidar do meu corpo, porque ele tem que durar. Ele tem que durar, que é para poder eu aproveitar mais essa encarnação, porque eu não sei se a outra vai ser tão proveitosa. Então, eu preciso fazer, na verdade, um acompanhamento mais sério do corpo, na alimentação, nos cuidados de tudo, porque essa encarnação ela é realmente um tesouro, sabe? Ela é um tesouro na mão da gente. Eu ouso dizer que essa é a nossa melhor edição. Não é tu falando assim que a gente está melhor. Claro que a gente está melhor hoje, mas a que a gente conseguiu ter mais chance de acertar.
a mais profícua de todas que a gente já teve é essa. Porque estamos lúcidos na carne. E isso não é muito fácil de conseguir. Só esse recadinho. Essa é a importância de nós valorizarmos, como diz Emmanuel, nós somos um inquilino no nosso corpo sem pagar aluguel, né? E a importância de nós valorizarmos esses reencontros que nós trazemos. Então, é muito importante nós valorizarmos esses encontros que nós temos. Ninguém está onde está porque caiu de paraquedas. Não há improviso por parte da espiritualidade. Há planejamentos. Vou contar uma experiência pessoal. Nós em casa, eu venho de uma família de 14 irmãos. Tem razão do Ela pensar que você vai reencarnar, né, com essas oportunidades. Imagina, não tem mais mãe aqui de 14 filhos, né, nos nossos dias. Né? Era um de olho, outro de molho, outro empurrando já para nascer, já, né? Aqui é um de molho, Outro de olho. de olho. Um de molho, outro de olho e outro empurrando já para nascer. Então era assim, 14 irmãos em casa. Então, nós estávamos no Evangelho lá, médium em casa não faltava. Meus pais eram espíritas. E numa espontânea comunicação, era um dia de Natal, e uma amiga que foi visitar, levada para o meu irmão, e nós sempre fazemos o Evangelho no dia de Natal. Espontaneamente ela então pede licença e meu pai estaria presente e gostaria, porque quando eu tinha 13 anos ele desencarnou. Eu sou do meio, imagina, meu irmãozinho mais novo tinha 2 anos. E ele foi dizendo da responsabilidade da família, da importância de nós estarmos buscando nos entender, e ele disse: há mais de 700 anos, eu, e disse o nome da minha mãe, com a ajuda dos bons espíritos, estamos já preparando há mais de 700 anos este reencontro de vocês e no nosso lar. Então, imaginando, para uma família 700 anos e para nós na casa espírita, cada um vem de um canto. Então veja como é importante nós valorizarmos este momento em que nós estamos, quanto de investimento espiritual nós trazemos para estarmos hoje juntos. E aí nós vamos ver que a casa espírita é uma segunda família, que é um reencontro de almas, não são as almas consanguíneas, mas muitas vezes onde nós vamos aurir forças para administrar os nossos conflitos da família consanguínea. Então, o quanto é importante nós estarmos cuidando de nós, para que nós possamos devolver amorosamente no trabalho do bem essa oportunidade de estarmos reunidos. Olha aqui, ó, na seara espírita. Aqui, além de nós estarmos sendo atendidos espiritualmente, benfeitores espirituais, médicos, também torna-se um laboratório de emanação fluídica, ectoplasmática, que são levados pelos benfeitores espirituais, por exemplo, lá na Palestina, na Ucrânia, os nossos companheiros do Sul, que agora a dor é muito maior, passou aquele momento da enchente, quando volta a realidade é outra. Então é o momento de nós estarmos nos reunindo e com um profundo sentimento de gratidão. Meus amigos, nós temos uma proposta agora, que é observar de forma mais pormenorizada o versículo 15 do capítulo 14 do evangelista João. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E a minha tarefa é apenas uma. O que o coração de cada um fala sobre esse versículo? Elahá, por favor. Vou ser bem objetivo, porque a gente precisa ganhar tempo aqui. Quando Cristo fala sobre guardar os seus mandamentos, é porque ele estava esperando que a gente executasse isso mais à frente.
semeadura do Evangelho não é apenas para que nós nos apropriemos disso para benefício próprio, mas para que nós nos transformemos num elemento dinamizador desse trabalho. Existe uma ilusão nas pessoas com relação ao mundo de regeneração de que ele vai ser assim uma virada de chave, a gente vai dormir demônio e vai acordar todo mundo anjo. E isso não é verdade. O Evangelho se estabelecerá no planeta palmo a palmo, coração a coração. Então, como é que a gente vai se transformar no mundo de regeneração? Com a conversão individual de cada um. Então, não é o planeta que entra em transição planetária, é a humanidade que entra em transição. É a humanidade. Isso significa dizer que neste momento, hoje, nesse momento, nós já temos no planeta pessoas que já vivem em padrão de regeneração e outros que ainda estão num planeta de provas e expiações, porque é dentro da criatura humana que o reino se implanta. O Buda dizia assim: antes da iluminação, rachar lenha e carregar água. Isso é antes da iluminação. Antes da iluminação, rachar lenha e carregar água. Depois da iluminação é diferente. Depois da iluminação é rachar lenha e carregar água. Ou seja, não muda. Não muda. Sabe o que é que muda? É que antes da iluminação você racha a lenha, que ódio, que ódio, que ódio, sabe? E aí carrega água, droga, não é possível. E quando se ilumina, Senhor, muito obrigado que eu tenho essa lenha. E eu carrego a mesma água, é o mesmo facão. Então a iluminação é um processo interior. Cada um de nós vai passar, ou está passando, ou já passou, por essa descoberta de dizer: eu não quero mais ser assim. Estou cansado de ser assim, não quero mais brigar com ninguém. Estou cansado de querer ter razão, quero ser feliz, vou aceitar as pessoas, aceitar o outro como ele é, diminuir o peso da vida, desacelerar, sabe? Ter uma proposta diferente de amor verdadeiro, simples, de relação afetiva. Então, na medida em que a gente guarda os mandamentos, nós somos, então, os propagadores dessa ideia. Nós temos um conceito dentro de doutrina espírita que fala que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E a gente muitas vezes fala isso e esquece que se o Brasil é o coração, quem é o corpo? Se o Brasil é o coração, o corpo é o mundo, né? Qual é o papel do coração para o corpo? O que o coração faz para o corpo? Nós somos o sangue. Então, o Brasil é o coração do mundo, ele está se enchendo de hemácia. Gente, não faz o menor sentido ter toda essa literatura aqui, ter esse monte de centro espírita. Nós temos todo esse manancial se o governador é planetário. Está na cara que isso aqui é um centro de formação, está na cara. Precisa ser cego para não perceber que nós estamos todos reunidos num grande centro de formação. Ou seja, o coração está se enchendo de hemácias. E essas hemácias estão pegando o oxigênio do amor. Daqui a pouco o coração vai apertar. Pum! E aqueles que guardaram os seus mandamentos vão ser chamados para se dissipar pelo planeta. Nosso Brasil só tem 500 anos. Então, as nossas famílias vieram de outros lugares. Então, a sua veio de onde, meu filho? Veio da Síria? Vai voltar para lá. Vai voltar. Síria? Uma parte sim. Vai voltar. Veio de onde? Vai voltar. Veio de onde? Vai voltar. Né? Eu vim de Marte. Minha família é do Marrocos. Voltar para o Marrocos. Então, vejam. Aqueles que não recuarem diante das suas tarefas, o Senhor reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Eis que vos envio como ovelhas ao covil dos... Pensa na imagem, como ovelhas ao covil dos lobos. Então, nós estaremos convocados para esse trabalho.
não pensemos que a nossa tarefa é o que acontece nessa encarnação. Isso aqui é só treinamento. Isso aqui é tudo um ensaio. A verdadeira tarefa é na próxima. E quem tiver dúvida do que eu estou falando, pegue o capítulo 18 do livro A Gênesis, item 27, no primeiro parágrafo, a parte final do primeiro parágrafo do item 27, que lá diz assim: os caras que não conseguirem se transformar, parte deles, os que forem maus, não tocados pelo bem, vão embora do planeta. Os que forem maus, tocados pelo bem, esses vão para outras partes do planeta mais atrasadas para ajudar. Então, nós vamos para outro lugar. Ficar aqui vai ser sopa, ninguém vai ficar aqui mais não. E para onde vamos? Nós vamos para onde é mais difícil, porque é isso que tem que ser feito. Então, quando fala, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, é essa tarefa que nos aguarda numa próxima existência, em que nós daremos o testemunho falando por que o Brasil é o coração do mundo, né? Então, as hemácias vão se espalhar levando, mas vai com um glóbulo branco também, que são os mentores que vão comendo as interferências espirituais, ali os anticorpos, para as hemácias poderem fazer o seu trabalho lá onde vai ter que ser. Vai ser um grande trabalho gigantesco, lindo de fazer, mas extremamente desafiador. Mas para isso a gente tem que estar repleto do conhecimento do Mestre, senão a gente vai tropeçar quando chegar lá, porque cairemos em sociedades materialistas, sociedades que têm religiões autoritárias. Não estou dizendo que vai todo mundo nascer espírita, a gente pode nascer na ciência, na filosofia, na educação, na arte. Os que teimarem de ficar no Brasil, vou mandar tudo para o Planalto Central, tudo para o Congresso. Porque precisa de gente boa em todo canto, tem que mudar tudo. Então, nós vamos ser chamados. O ambiente da política precisa de gente, alguns de nós teremos que ir. É um local difícil, mas tem que ir. Outros vão para a medicina, uns vão para todos os lugares. É preciso iluminar o conhecimento da Terra. O livro da Evasão do Invisível fala de um novo renascimento que vai acontecer, com a chegada de entidades que vão capitanear uma transformação nas artes do planeta. Quem vai ajudar? Quem vai participar? Então, é preciso guardar os mandamentos do Senhor para que os desafios dessa existência que está vindo, a gente possa dar bom cumprimento. Vamos aprender bastante nessa, vamos nos encher de amor. Chega de brigar na casa espírita, chega de brigar em casa, chega de brigar com o vizinho, chega de brigar, gente. O tempo do mimimi acabou, não tem mais tempo para isso, não acabou. Agora é hora da gente verdadeiramente dizer: eu entendi a mensagem, não vou mais dispersar a minha atenção, vou focar na minha transformação moral, vou me encher de amor, porque a tarefa que está me aguardando amanhã é muito desafiadora, mas o Cristo confia em todos nós. Penso que o nosso Elahá falou para onde nós vamos, né? Agora vamos pensar junto assim, como vamos? E esse como na questão da intimidade. Vocês já conhecem alguém, já viram alguém que numa reunião disse: gente, quem precisava estar nessa palestra aqui é ele ou ela? Lembra? Essa mensagem está boa, eu vou levar para... Isso na psicologia chama projeção ou transferência. Nós não nos damos conta que a dor é nossa. Alguém reencarnou aqui para mudar alguém? Quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Deus nos criou para quem? Não, para Ele não, que Ele é tudo. Então Ele nos criou por amor e deu para quem? Para nós mesmos. Para fazer o quê? Salvar é a consequência. Evoluir é consequência. Amar como? Praticando, cuidando. Você já pegou, eu pelo menos tenho uma amiga, há uns anos atrás, fui visitá-la, e assim que eu cheguei, ela deixou cair o grampeador, os papéis, eu sou uma burra mesmo, uma desastrada, e abaixou para catar o material. A hora que ela levantou, me viu: você está sua burra desastrada. Eu disse: mas por que você está me maltratando? Não estou te maltratando, estou fazendo eco ao que você acabou de falar, que você disse. Olha o que ela disse, é verdade.
Eu sou viciada em me maltratar quando eu erro. O que nós estamos falando? Se me amais. Então, eu só posso guardar o mandamento se eu estiver amando. Quem? A mim. E qual é o mandamento? Onde está o mandamento? Nas leis. Então, eu só vou realmente respeitar a lei de liberdade do meu semelhante se eu respeito em mim. Eu só vou agir com solidariedade e fraternidade com outros se eu faço isso comigo. Porque ninguém dá do que não tem. O apóstolo Paulo estava em Éfeso, depois de, como sempre, momentos de muitos testemunhos, passando pelo calabouço, com o corpo ainda em recuperação. João emocionadamente diz: Paulo, fique um pouco mais conosco, você precisa se recuperar, o seu corpo está pedindo. Ele foi olhando para João com toda ternura e carinho e disse: o trabalho com Jesus hoje é agora. Naquele momento, João o abraça emocionadamente e diz assim: és feliz, Paulo, porque entendeste em profundidade o programa de Jesus ao teu respeito. Você já entendeu o programa de Jesus ao seu respeito? Será que eu já entendi também? Dentro do que foi colocado aqui, nós pensamos que nós podemos começar a amar Jesus do nosso tamanho. Muitas vezes o amar a Jesus do nosso tamanho hoje é só não criar problemas, é facilitar o contexto que nós estamos inseridos como um processo de crescimento, de mudança. O Lacordaire falou que desse encontro de 700 anos para reunir a família. A gente tem um ditado aqui que a gente brinca que quando a coisa está tão feia, não reencarna na mesma casa, não. Reencarna no centro espírita junto para conviver 1 hora por semana. Por isso que conseguir uma beleza. E se conseguir uma beleza. E a gente tem uma história interessante aqui, que uma vez um senhor começou a frequentar uma casa espírita. Ele se vinculou ao trabalho, era uma pessoa muito dedicada, muito simples, não tinha tido na sua vida oportunidade de estudo, mas era uma pessoa interessada, autodidata, começou a estudar, conhecer, e ele sentiu que o espiritismo começou a permear a vida dele, a se transformar. Mas um dia ele estava na sua reunião de estudo, aí chega à porta ali, um companheiro que adentra para iniciar os trabalhos, e ele diz que instantaneamente ele teve uma aversão àquele companheiro. Sem conhecer, sem nunca ter visto nessa vida. O companheiro abria a boca e ele se sentia incomodado. E aquilo, como ele era uma pessoa sincera, aquilo o incomodou. E ele ficou vivendo com aquilo um tempo, sem saber como agir. Aí nós temos aqui, Elahá, não sei se lá Rondônia e Curitiba tem isso, nós temos um negócio aqui em Minas Gerais de bater laje. A pessoa compra uma casa, vai aumentar, aí tem uma batelagem, chama os amigos, faz ali uma feijoada, junta o pessoal, faz aquele cimento ali e joga. E ele foi fazer isso no sábado. Chamou amigo de trabalho, gente do centro espírita, da vizinhança, marcou, chega no dia lá, 7 horas da manhã, qual é a única pessoa que aparece? Gente! O companheiro que ele tinha aversão. Os vizinhos não foram, o pessoal do centro espírita comunicou a esse companheiro: nós não podemos ir, quem pode ajudar? Ele: eu posso. Familiar não foi, e ele fala: eu fui obrigado a trabalhar com ele. Iniciaram o serviço, passaram um dia conversando, dialogando, e ele conta que magicamente, ao fim do dia, ele não sentia aquela aversão mais. E até hoje eles são amigos. Aí nós desenvolvemos no movimento espírita uma forma de lidar com conflitos, com a pessoa para bater laje.
nós temos que entender que muitas vezes quando nós nos abrimos para ouvir, para conhecer, para observar, porque pensem comigo, a pessoa vira, eu já vi dentro do centro espírita assim, nós brigamos e vamos montar uma outra casa. Sim. A pessoa que entra no centro espírita para brigar dentro de uma casa espírita, ela não compreendeu nada do espiritismo. Nós estamos aqui para regravar, é para conciliar, é para lidar com diferença, porque a convivência, e quando você se dá esse passo de reconciliação, passa. Porque o Lacordaire falou uma coisa importantíssima. Quando Narcisa fala para André Luiz, vá ao encontro dele, porque você não sabe quando a vida vai lhe oportunizar condições de lhe pedir perdão. Nós estamos aqui muitas vezes com o coração em dificuldade, e a gente muitas vezes briga com as pessoas e para e pensa assim, por que nós brigamos? Nós não sabemos. O Lacordaire falou dessa questão da família. O Elahá falou que nós não temos tempo, e nós não temos mais tempo. O desenvolvimento do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, tem participação nossa. André Luiz fala, aquele que assumiu um compromisso na doutrina espírita, assumiu um compromisso com Cristo. Não é com o presidente do centro espírita, não é com o FEB, não é com a União, é com o Cristo. O nosso meio de ação, o nosso objetivo se chama Jesus Cristo. E quando a gente fala do amor ao Cristo, Ele só espera de nós que nós demos o nosso melhor. Hoje, eu não posso ser um sol flamejante que ilumina uma cidade, mas eu posso ser uma vela de esperança. Ouvir alguém. Tem um caso lá em Belo Horizonte que um companheiro pegou um ônibus, aqueles ônibus velhos que fica sacudindo, sentou lá, tal, o ônibus sacudindo, né? Não houve nada. Sentou uma senhora, chegou perto para sentar perto dele, ele olhou para ela e sorriu. Bom dia. Ela entendeu como um convite. E falou. E ele olhando para ela, ele não estava ouvindo nada. E ela falando. Ela subiu no ônibus antes e foi descer antes dele. Na hora que ela levantou, ela deu um sorriso para ele. Você não sabe o bem que você me fez. Nós, muitas vezes, não conseguimos ouvir o nosso companheiro de casa espírita. Você falou algo que eu te parabenizo. Nós temos que aprender a tirar esse sentimento de julgamento, de cobrança. Nós somos humanos, nós vamos errar, nós vamos cair, mas nós temos que nos levantar. Tem um pensamento alemão que fala assim, quando o amor entrou no meio, até o meio se transforma em amor. Nós temos que ter mais amor nas nossas relações. Quando nós tivermos mais amor pelo outro, em vez de tirar o nosso julgamento, nós vamos entender a realidade do outro. Nós vamos entender que é mais fácil do que a gente imagina. Eu sempre gosto do exemplo do Chico, porque eu penso que um homem não tinha estudo, vamos ser honestos, não tinha poder, dinheiro, aparência. Ele transformou uma sociedade onde estava inserida. Ele tinha um hábito, aos sábados de manhã, de ir nas comunidades de Pedro Leopoldo, aquelas senhoras simples, muitas vezes mulheres que foram abandonadas pelos maridos, o marido ganhando menos de um salário mínimo, 5, 6, 7 filhos. Batia a porta daqueles casebres de Pedro Leopoldo. Ele já era conhecido lá. Imagina você acorda um sábado, 7 horas da manhã, alguém batendo na sua porta, sabe a porta, Chico Xavier. Aí ele virava para ela assim, bom dia, meu nome é Chico, eu gostaria muito de ser o seu amigo. Nós temos que ser mais amigos uns dos outros, mais amorosos uns com os outros, porque nós não sabemos a dor que o outro está passando, o sofrimento. Sejamos espíritas não no nosso falar, no nosso sentir, no nosso viver. Espiritismo não é filosofia. Espiritismo é mudança íntima. É Jesus em nós e saindo de nós em ações melhores para o outro.
você não pode ir embora agora. Como assim você vai embora agora? Ele tem Fica na live, está em outra live. Faz duas lives ao mesmo tempo. Já falta bater uma live. É live, essa live é hoje ou amanhã? É agora. Agora. Vai lá e faz. Todo mundo Assista no Entra no canal, PSS 2024. Então, se me amardes, guardai os meus ensinamentos, né? Me ocorreu tanta coisa para falar, gente, minha cabeça aqui estava dando nó já. E eu fui pensando o que ficaria melhor nesse final de dia, tanta coisa que a gente viu. E os meus companheiros aqui falaram coisas tão mais incríveis que eu só vou botar uma cereja. Me ocorreu aqui duas coisas. Primeiro, eu já contei isso em tanto lugar que eu nunca sei onde é que eu já contei, mas só para começar, um dia pegando um Uber da minha casa espírita para casa, nós éramos 3 atrás, companheiros, né? Nós 3. E viemos animados falando do que a gente tinha feito, as pessoas que a gente tinha atendido, como é que tinha sido. A motorista perguntou assim: que lugar é esse que vocês estão vindo tão felizes? Há muito tempo eu não pego passageiros aqui no Rio de Janeiro tão felizes, né? E nós ficamos surpresos, porque realmente a gente nem tinha se dado conta que a gente estava muito feliz, que tínhamos feito um trabalho muito legal aquela manhã. E a gente, para explicar para ela que era uma casa espírita complexa, né? Como é que a gente sai feliz de uma casa espírita, do trabalho do bem? Como é explicar isso para alguém que nem religião tem, né? É como se a gente estivesse falando japonês para ela, não conseguia entender. A gente explicou, ali onde você pegou a gente é a nossa casa espírita, sim, mas parece que vocês vieram de uma festa, parece que, né? Mas para nós é uma festa, porque fizemos isso e aquilo. E ela demorou para entender o que era aquela nossa felicidade, né? Isso é alegria cristã, né? E um outro dia, pegando um Uber também, eu pego muito Uber no Rio de Janeiro, pegando o Uber também, eu peguei um motorista ressentido do mundo que nós estamos vivendo, né? Porque, minha senhora, olha esse mundo que nós estamos vivendo. Ele foi falando tudo que ele acha absurdo que está acontecendo no mundo, né? E ele ia me apontando na rua os absurdos que ele ia reparando, né? Morador de rua, sem assistência, confusão do que é ser um homem e ser mulher. Então, olha aquele homem lá, cabelo comprido, roupa de mulher, a gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Esse mundo está confuso, a gente não sabe mais com quem que a gente está convivendo. Esse nosso governo, não sei o quê. E ele foi falando tudo que ele estava insatisfeito e confuso e tal. E aí eu estou deixando ele falar, E aí chegou uma hora que ele fala assim para mim: a senhora não acha? Eu falei: agora chegou minha vez de eu falar. A senhora não acha? Tem 50 minutos para me escutar? Aí eu disse: eu até acho, mas só um bocado diferente do senhor. Para mim, isso tudo que o senhor está achando absurdo, é um momento de transformação que está acontecendo com a gente. Sabe quando a gente faz mudança de casa, que fica tudo fora do lugar, a gente não acha nem um chinelinho para calçar? É isso que está acontecendo com a gente. Está tudo fora do lugar, é uma grande poeira. É tão nublado que a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado. Gente, ele parou o carro. Me fala mais sobre isso, por favor. E aí eu fui falando para ele sobre transição planetária com outras palavras, né? E aí ele foi mudando. Assim. Aonde tem isso que a senhora está falando? Porque eu já comecei a sentir melhor só da senhora falar, né? E aí eu fui dizendo para ele sobre transição planetária, sobre mudança, sobre uma transição, e como que a gente pode lidar com essa mudança. Não se deixar engolir pela poeira, mas entender que tem a poeira e tem eu posso fazer alguma coisa com isso. E foi muito divertido até. Eu também me assustei quando ele parou do carro. E pronto, agora acabou, né? Então, quando a gente tem os ensinamentos de Jesus como sendo aquilo que é a referência para você, isso vai aparecendo, você falando, você agindo, você comprando fruta, você no Uber. Não é só naquele momento que você está apresentando o estudo, isso é a sua maneira de ser.
Não é o que você pensa, é quem você está se tornando. Não estou querendo dizer que eu sou exemplo, não, viu, gente? Eu estou dizendo, eu dei um exemplo do que é quando alguma coisa é tão cristalina para a gente, tão verdadeira para a gente. Então, quando eu penso em guardar os ensinamentos, eu penso que a gente fala muito sobre crescimento espiritual, e é bom que a gente fale sobre isso, a necessidade do crescimento. Mas a gente fala pouco sobre sustentação espiritual. Então, a gente já sabe como é que faz para crescer. Questão 919, faz uma revisão dos seus ensinamentos. Não, temos isso, está ótimo. Mas como é que eu me sustento equilibrado? Como eu me sustento na hora da tempestade? Que práticas de sustentação eu preciso para poder atravessar as brigas familiares, as dificuldades financeiras, divórcio, perda de entes queridos, problemas de herança familiares, porque a gente só conhece uma saída para resolver conflito: exclusão. A gente só conhece isso. A gente tem poucos recursos, pouco aprendizado de como resolver os conflitos internos e com os outros. Mal conseguimos resolver os conflitos que acontecem aqui, esse diálogo mental que atormenta a gente tanto. Então, nós precisamos aprender a fazer um trabalho de sustentação espiritual. Existem médiuns com medo de serem médiuns porque não sabem lidar com a sua mediunidade. É mais do que estudar o livro dos médiuns. É estudar o livro dos médiuns, mas como o livro dos médiuns é ali, eu em casa, sentindo mal-estar espiritual, como que eu lido com isso? Com as minhas visões, que parecem alucinações. Então, sustentação espiritual é um trabalho que as árvores fazem. A árvore, ela cresce, mas antes dela crescer na direção do céu, ela faz um trabalho de enraizamento. Isso é sustentação. Então, onde é que a gente enraiza? São os ensinamentos de Jesus. Esse entendimento do que é ser um espírito imortal. É um entendimento que ele não é racional no sentido de racionalização. Quando a gente fala de fé raciocinada, as pessoas confundem isso com racionalização. Racionalização é um truque mental que a gente faz. Raciocinar sobre é um processo reflexivo, que está o tempo todo presente aqui no meu pensamento, nas minhas ações. Quando eu penso para que eu vou fazer isso, onde é que eu quero chegar com isso. Esse processo de reflexão é importantíssimo para a gente. Isso faz parte de uma prática de sustentação espiritual. As preces, esse hábito do seu diálogo com Deus, que não é uma reza, é uma conversa com Deus. Ter a certeza plena da confiança e da presença espiritual onde você estiver. Às vezes me perguntam assim: você sabe quem é o seu mentor? E eu falei: não, eu tinha que saber o nome dele, não é? Porque eu me sintonizo com Jesus e está tudo certo. Os mensageiros eu estou topando quem ele mandar, não precisa me dizer o nome, mas nós estamos o tempo inteiro acompanhados, sim, de companheiros espirituais que nos amam de verdade, como a gente é. E mais uma coisa sobre a sustentação espiritual. É muito dito no movimento espírita, e é muito importante a gente saber disso, que a nossa transformação moral, a gente vai escorregando, vai deslizando até uma hora que a gente cansa de deslizar. E a gente começa a fazer o processo de volta. Mas outro dia eu estava pensando assim: mas gente, se cansa é porque tem um fio que puxa na direção contrária. Por que a gente cansaria? Por que a gente não deslizaria infinitamente, então? O que impede a gente de deslizar infinitamente? O fato de sermos tendentes ao progresso, à perfeição, para mim não garantiria isso tão sozinho. Eu comecei a pensar como se fosse um elástico, a gente estica, está deslizando, estica o elástico, estica, até esgarçar, e quando ele perde o seu elástico, a gente cansa daquela brincadeira de ser criança e a gente vai voltando para o nosso ponto de equilíbrio. E eu pensei: o que é que faz essa força contrária, que nos ajuda a voltar para o eixo, senão o amor de Deus que mora no nosso coração?
quando, nos capítulos finais do Evangelho, os Espíritos dizem que todos nós temos o desejo incessante do melhor como semente no coração, eu acho que é isso que faz a força contrária do deslize. Então, a gente vai deslizar até cansar, mas o que faz a gente chegar lá na ponta e faz o processo de volta é essa força contrária. Então, isso me faz ter bastante esperança quando os pais me contam de seus filhos que estão perdidos. Eu confio que tem nele o desejo incessante do melhor como uma bússola que puxa, que está fazendo força contrária aos inúmeros deslizes que a gente possa fazer na vida da gente. Então, guardar os ensinamentos de Jesus no nosso coração é a gente poder manter essa fé robusta, né? Nós não estamos desamparados, não estamos sozinhos e precisamos, para ontem, além de nos dirigirmos para o crescimento, cuidar da sustentação espiritual. O Elahá tem uma live agora, não vou tomar o lugar dele, porque está tão iluminado aqui que eu não quero baixar a vibração. Nós temos mais alguns minutos, e antes de passar para uma palavra final, até do próprio dia, eu quero deixar um exemplo meu, se eu posso, bem rápido, se eu conseguir. Sabe aqueles dias que está tudo dando errado? Tudo. Esses dias estava tudo dando errado no meu serviço. E eu sou muito prolixo, eu não tenho a síntese dos espíritos de grande ordem, demoro ainda. E eu faço convites na internet, eu escrevi num grupo de WhatsApp, minha mãe é professora de português, eu sou formado em Direito há 20 anos, e eu utilizei um pleonasmo de reforço nessa escrita, nesse convite. A minha tia número 2, lá de Belo Horizonte, ela me manda a seguinte mensagem: você é burro? O que adiantou sua mãe pagar faculdade para você, sua mãe ser professora de português? Olha o que você escreveu. Aquilo, Lila Cordero, eu falei, eu vou responder. E aí eu já me vociferei. Você vai ver o que é ser... Agora sim, aí eu peguei o WhatsApp web, porque eu estava no trabalho, estava no fórum, aí eu peguei e já fiz assim com a mãozinha. Aí eu parei e pensei, não, vamos aplicar os mandamentos. Mas eu estava muito nervoso. E aí eu liguei, entrei em contato com o meu porto seguro. Meu primeiro porto seguro é minha mãe e o meu segundo porto seguro é minha esposa. Falei, mãe, olha o que a tia mandou para mim. Aí eu esperando que minha mãe me acalmasse. Vai ser burro mesmo. Aí ela virou, se ela falasse que eu era burro mesmo, eu falei, minha mãe está falando, tá tranquilo. Minha mãe virou para mim e falou o seguinte, você vai aceitar? Você vai deixar barato? Não deixa barato, não. Sua tia está te incomodando a 400 quilômetros de distância. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tá certo, minha mãe tá certa, vou responder. Fiz assim com a mão. Eu falei, não, mas não posso fazer isso. Parei, respirei. Eu estava no deserto, eu busquei meu oásis, eu não tenho um monte, né? Eu tenho um morrinho desse tamanhozinho. Eu falei, vou pro meu morrinho. Fiz uma resposta educada para ela. 2 dias depois, minha mãe me chamou para comer pão de queijo na casa dela, ninguém recusa, né? Fui. A minha mãe, Uriel, sua tia me ligou, mas ela estava tremendo de medo. Eu falei, por quê, mãe? Porque a minha tia número 3, falou, você é doida de falar isso com o Uriel, você conhece o Uriel? Não, é o antigo. Você conhece o Uriel, você sabe o que ele vai te responder? E ela estava morrendo de medo, Uriel. E quando você respondeu para ela de forma educada, ela ficou muito tranquila. Eu falei, mãe, graças a Deus, que coisa boa. Mas é aí que vem um ponto interessante. Minha mãe vira para mim e fala o seguinte, viu como foi bom você me ouvir? Eu não te falei para você tratar ela com educação? Eu não te falei para você não responder como você está acostumado? Aquilo eu olhei para minha mãe e falei assim, será que eu mato? Mas aí eu pensei, a gente tem que aplicar o mandamento. Aí eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, muito obrigado. Se não fosse a senhora, eu não saberia o que eu ia fazer. A vida vai ficando mais leve. Eu gosto muito de Joana de Cusa, porque eu acredito que Joana de Cusa não teria conseguido amar o verdugo final, logicamente, com todo o preparo espiritual, mas se ela não tivesse voltado para casa e amado o marido dela da forma que Jesus convidou-a a fazer.
Então, para aplicarmos esses mandamentos, retornemos aos nossos pontos de partida, aos nossos pontos de origem e busquemos essa aplicação onde mais nos machuca, deixando a vida mais leve e entendendo esse Messias libertador para as cadeias pesadas do nosso espírito. Era isso que eu queria deixar, um exemplo que eu queria dividir com vocês e gostaria aqui nos nossos minutos finais, antes da canjica, antes da fogueira, pelo amor de Deus, antes da canjica, antes da fogueira, que cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos aqui, desses professores que nós estamos tendo, que honra, se vocês estão honrados, imagina eu que estou aqui do lado deles. Meu Deus do céu, eu não queria deixar de jeito nenhum. Ninguém quer que pare. Mas tem tempo, né? Amanhã a gente vai estar aqui de novo. Então, a gente tem que seguir certa ordem. Não tem como. A gente pode quebrar o protocolo até certo ponto. Então, que cada um dos que estão aqui conosco, que possa deixar uma palavra final para a gente... Eu gosto muito de uma coisa que o Aloysio fala, que vai estar conosco aqui amanhã. O Aloysio fala que a gente tem que receber a verdade retorna na nossa aplicação, depois a gente pega a verdade de novo e rumina ela no nosso estômago espiritual. Então, o que a gente pode ruminar no dia de hoje, nesse nosso estômago espiritual, segundo estômago espiritual? Quem gostaria de começar, por favor? A gente gostaria de lembrar de uma experiência que a gente até falou no grupo de estudo. Um companheiro amigo do Chico, de Pedro Leopoldo, o sonho dele é que a esposa dele entendesse o Espiritismo. E ela era uma pessoa totalmente contrária ao Espiritismo e tinha um hábito de rasgar e queimar todos os livros dele. Ele comprava o livro, ela rasgava. Ele comprava o livro, ela punha fogo. Insistentemente, ela fazia isso. E ele, uma pessoa muito paciente, muito fiel, dedicada, um dia ele teve um insight assim. Chegou para ela, muito amoroso com ela, ele amava ela de verdade, falou com ela assim: você vai fazer o seguinte, você pode queimar, rasgar quantos livros, quantas páginas você quiser, mas antes você vai lê-las. E para surpresa, inclusive do Chico, que não acreditava que nessa vida ela conseguiria chegar a estar numa casa espírita, a entender, ela começou a frequentar a casa com ele e se tornou uma grande trabalhadora espírita. Ou seja, acho que a mensagem de hoje é que está em nossas mãos. O homem persistente, o homem paciente, ele alcança tudo. O homem que traz na sua colocação o amor, o respeito, aprende a ouvir. Uriel trouxe uma coisa muito importante. Vocês já pararam para pensar como que nós brigamos por coisas que não fazem diferença nenhuma? Por coisas que não vão alterar em nada a nossa vida? Vocês já pararam para pensar que pela falta de diálogo, pela falta de uma conversa, inclusive nações já entraram em atrito? Quanta dor e sofrimento, simplesmente porque muitas vezes a gente não soube ouvir. Eu acho que o recado de hoje, que fica guardado no meu coração, que a gente estava até falando, né, que a gente fala para o ouvido mais próximo, que é o nosso mesmo. Então, o recado de hoje que fica é que está em nossas mãos. Nós podemos fazer a diferença onde nós estivermos inseridos. Trazer docilidade, compreensão, respeito, saber ouvir, saber procurar ajuda, saber pedir e trazer em nossas instituições Jesus não como uma foto aqui no muro, mas como uma presença viva em nossas almas, em nossa relação, em nosso comportamento com o outro. Amar é compreender, já dizia Emmanuel. Amar é saber ouvir, é entender. A gente não sabe o que o outro está passando. A gente não tem acesso, muitas vezes, à dor que aquele coração está sentindo. Acalma, espera, deixa para amanhã. Põe a cabeça no travesseiro antes de falar. E para fechar, eu gosto daquela mensagem que o César Carneiro fala, que ele até colocou, que de um companheiro que ia mandar uma carta, né? Eu estava até comentando isso com o Júlio e com a Ana, que ele ia mandar uma carta para um irmão
que ele queria resolver uma situação que estava há muito tempo precisando de um diálogo, de uma solução, e ele levou a carta para o Chico. O Chico olhou com aquela carinha dele, olhou, virou e falou assim: você tem que resolver isso mesmo, meu filho, mas põe um pouquinho de açúcar nessa carta. Ou seja, eu aprendi que a gente pode conversar. O problema não é conversar, é a forma. Quando a gente sabe falar e quando a gente coloca a nossa fala investida num sentimento sincero, a gente consegue resolver os conflitos, consegue resolver as dificuldades, porque a oportunidade está em nossas mãos. Então, a mensagem que a gente queria deixar nesse final, primeiro é de gratidão, novamente ao Gilmar, a todos que participaram, né? A dedicação das nossas queridas amigas ali, o carinho, a recepção, porque essa fraternidade, a gente vê nos livros o amor que os espíritos têm pelos outros. Nós, espíritas, não temos que ter diferenças. Nós estamos falando, né, Júlio? O nosso lema tem que ser assim: unir pelo que une, não dividir pelo que nos separa. Nós temos pontos em comum e Jesus é o nosso Mestre e Senhor. Nós não temos por que decidir, brigar, entrar em discussão. Por quê? Porque o espiritismo fortalecido, o movimento espírita fortalecido, é luz para o coração que sofre, porque quem chega a uma porta de um encontro como esse, buscando ali um alimento para a sua alma, ele não tem tempo de lidar com os nossos movimentos de distração. Eu acho tão engraçado que a pessoa vira e fala assim, começam a brigar para decidir que encarnação fulano foi ou foi. Eu vou dizer para vocês uma verdade. Existe alguma forma real de confirmar que alguém foi reencarnação de alguém aqui? Não existe. Nós vamos brigar por causa disso? Eu posso ter minha opinião, a Ana pode ter a dele, o Lacordaire dele. Isso é normal, é opinião, é experiência, troca de ideias, discutir. A Kardec amava isso. Pôr as opiniões, isso é uma coisa. Mas jamais nós podemos nos dividir por isso. Porque quando passa as portas, ou o véu de Ísis, como Humberto de Campos fala, tudo isso não tem valor nenhum para a gente. Não tem valor nenhum. O que nós levamos daqui é somente o bem que nós fazemos. E como fala lá, que nós falamos mais cedo, Alfredo fala no livro Os Mensageiros, eu digo para vocês isso, não percamos tempo com isso. Porque se a gente impregnar em nossa vida diária, um minuto que seja, um comportamento que seja para melhorar, isso vai fazer uma diferença na sociedade. Começando pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pelo trânsito, por onde nós estivermos inseridos. O espírita, só para finalizar mesmo, que um amigo, eu lembrei de um caso, um amigo de Belo Horizonte fala assim, o espírita tem que ser diferente até como ele sobe no ônibus. Eu falei, mas como é que sobe no ônibus, ser diferente, volitando? Aí ele fala, deixa todo mundo passar. Não, ele falou assim, sorrindo, cumprimentando, dando um bom dia. Ou seja, sendo para a sociedade um comportamento que se espera de um cristão. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Vou deixar o Lacordaire fechar, né, gente? Que é muito chique. Um fechamento francês, né, gente? Homenagem a Kardec. Assim, como palavras finais, me ocorreu uma coisa que Jesus disse assim, reconciliai com os vossos adversários enquanto é dia. E ele vai dizendo as consequências se você procrastinar. E eu, quando leio essa frase, eu leio assim, reconciliai com os adversários, esses que moram em mim, porque a gente tem uma impressão que porque a gente tem um nome, a gente é uma coisa inteira, né? Quando eu falo Ana Teresa, parece aqui que é uma só. Mas nós somos muitas partes. Tem partes nossas que estão paradas em traumas que a gente viveu,
Partes nossas que estão paradas em acontecimentos que a gente ainda não concordou que aconteceu. Partes nossas que estão ainda à espera de um amor que não chegou. Partes nossas que ainda estão esperando realização de sonhos antigos. Então, tem muito pedaço nosso pelo caminho, sabe? A gente, na verdade, anda com pouca porcentagem, né, no nosso dia a dia. Eu sempre me lembro de um incêndio que teve no meu edifício, e era madrugada, e nós vimos uma labareda assim na parede, e a gente descobriu que aquele era um incêndio, saímos correndo com criança no colo, minha mãe foi uma correria, de pijama. Quando a gente chegou lá embaixo, é uma situação dantesca. Você vê seus vizinhos com roupa do Mickey furada, né? Um negócio esquisito pra caramba, né? Notebook na mão, o cara sem sapato, mas de notebook. O notebook salvou, mas sem salvar. Gente, é um coisa de maluco, assim, até chegar corpo de bombeiro, enfim. Menino chorando, gente com sanduíche na mão. É uma coisa aquilo. Você nunca viu seus vizinhos com uma situação dessa. Essa cena me faz lembrar assim, gente, é assim que a gente sai dos nossos traumas, de divórcio, de perda de emprego, de perda de... Essas hecatombes, é assim que a gente sai, com pijama furado, notebook, é exatamente cabelo, né? É assim que a gente sai. Então, a gente não sai inteiro de um troço desse, sabe? Um pedaço nosso ficou lá em cima, no terceiro andar, outro pedaço ficou no elevador, é assim que é. Então, o nosso trabalho é a gente juntar esses pedaços, só que eles não conversam entre si. Tem pedaço nosso que não conversa com o outro. Então, Jesus diz, mas você precisa se reconciliar para você ser inteiro, para você ter força. Porque você ficar com um pedaço de você, 30% de você, é pouco para enfrentar um mundo de prova e expiação. Então, o que acontece? Já que a gente não reconcilia com esses nossos adversários, sabe o que acontece com a gente? A gente encontra esses adversários de dentro do lado de fora. Então, eu brigo, em vez de brigar com o birrento que está aqui dentro de mim, eu implico com o birrento que está ali. Em vez de cuidar do vitimado que mora dentro de mim, eu entro em confusão com o vitimado que está ali. E eu vou enxergando no mundo esses personagens que são meus. E aí vocês vão perguntar assim, como que você pode ter certeza disso? Por que a gente não briga com todos? A gente só briga com alguns. Por que esses e não outros? Porque esses são conhecidos para mim. Então, quando a gente fala, se me amardes, guardarei os meus ensinamentos, esse é um dos ensinamentos que eu acho precioso. Reconcilia com seus adversários enquanto é dia. Se junta, se fortaleça. E esse fortalecimento só acontece quando a gente ama esses adversários. Amar esses inimigos que moram no meu coração, essas partes minhas doloridas que eu tenho vergonha, que eu tenho medo de olhar, que eu tenho dificuldade de assumir que são minhas. Então, me apaziguar por dentro, poder ser inteiro. Então, a gente precisa fazer um trabalho, se a gente quiser chamar isso de perfeição, é de integração. Se tornar inteiro, uno. Aí sim a gente pode dizer, eu e o Pai somos um dia. Porque isso, quem tem puro coração verá Deus, né? Vai começar a ver Deus em você, você é Deus também. Mas eu preciso desse processo de reconciliar comigo. Para eu me reconciliar, eu tenho que me encontrar. Então, eu vou encontrar com uma pessoa ciumenta, eu vou me encontrar com uma pessoa invejosa, cara de pau, pão duro, sem caráter, que manipula, que chantageia. Mas eu também vou encontrar com as minhas alegrias, com a minha parte otimista, com a minha parte alegre. Eu vou também encontrar com isso. E eu preciso dar lugar para todos esses eus. Aí, nesse lugar, eu acho que a gente está conseguindo entender essa mensagem divina. Para a gente poder estar bem com o outro, eu vou fazendo. E não pensem que é uma coisa assim, depois que eu me amar, eu vou poder amar o outro. Não dá tempo, não, gente. Isso tem que ser lá e cá, lá e cá, lá e cá. Você vai curando aqui, vai curando lá. Vai curando aqui, vai curando lá. Vai melhorando suas relações com as pessoas, você vai melhorando aqui dentro. Vai melhorando aqui dentro, vai melhorando com as pessoas. E é um processo sistêmico, né? Você falou, é sistêmico isso. A gente vai melhorando
passando, vai ficando mais suave, vai ficando mais leve, você vai ficando mais indulgente, vai ficando menos exigente, vai parar de julgar os outros, né? Porque você vai entender aquilo que acontece lá, acontece aqui também. Quem sou eu para apontar o dedo para você? Porque tem um monte apontado aqui para mim, não é? Cada vez que a gente faz assim, tem 4 para mim. Então, amor, né? Amor a si mesmo é esse processo de juntar nossos pedaços. E é isso que eu queria deixar para vocês. Jesus é significativamente o remédio para todas as nossas almas. A benfeitora espiritual da humanidade, Joana de Ângeles, ela nos coloca que Jesus não falava às personas, mas falava a intimidade do ser essencial, ao espírito imortal. É por isso que Emmanuel diz que as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. E quando coloca que somente amando nós vamos guardar os mandamentos. E os mandamentos são as leis. Primeiro conosco mesmo. E a vida é permeada de pequenos, grandes momentos da vida da gente. Às vezes você sai de casa, não sabe como você vai voltar. Se me permitem, foi isso que o nosso amigo Carlos chegou aqui, pedindo para dividir com vocês, conosco. Eu tenho a bênção de ter como empréstimo, porque o filho não é da gente, né? Como diz Gibran, Khalil Gibran, do livro Profeta. Abençoada a oportunidade de ter 4 almas convivendo na condição de filhos. E minha esposa sempre passava, apanhava meus 2 filhos primeiro, depois me apanhava na faculdade, meu filho que estudava à frente. Nesse dia ela falou, vou fazer diferente. Deixou meus 2 filhos na escola anterior, passou primeiro, me apanhou e apanhou meu filho. Quando nós estávamos voltando, quase chegando na escola para apanhar os demais, os 2 filhos, um ônibus desgovernado dentro da cidade passou por cima do nosso carro. O ônibus empurrou, o banco era alto, foi ele que segurou o teto e parou porque encostou no poste. Eu fraturei 6 costelas, minha esposa 2, meu filho mais velho estava atrás. Então ele teve um traumatismo craniano. Ali, nós vimos o povo todo parando, foi em 93, ainda não tinha muito essa questão do SAMU e tal. Então, carros encostaram, um pegou meu filho, outro pegou e fomos todos os 3 para o pronto-socorro. Meu filho estava com fratura exposta, foi encaminhado logo para a sala de cirurgia para ver a emergência. Eu e minha esposa ficamos no box. E naquele momento eu pensei, bem, quem chega conversando pode ser que vai primeiro. E ali nós combinamos. Se eu desencarnar, olha, vamos fazer isso. Se você desencarnar, se nosso filho desencarnar, vamos fazer isso. Fomos os 3 para o hospital. O médico depois, dizendo, pai, teu filho é uma questão de horas para desligar os aparelhos. Porque ele teve um traumatismo craniano, na torção, ele teve uma complicação em nível de tronco encefálico que feriu nos acidentes da caixa craniana. E, com isso, nós ficamos aguardando. Nosso abençoado Divaldo nos ligou dizendo, olha, você e a tua esposa teve a moratória antecipada graças ao trabalho. Quanto ao Neuber, que é meu filho, os amigos espirituais vão ver o que podem fazer. E segundo o médico, ele disse, olha, são 24 horas, ou se ele passar, e 48 horas é o máximo. E estava quase dando as 48 horas. Um amigo, o Alírio Cerqueira Filho, me colocou na cadeira de roda. Eu e minha esposa fomos lá, pensei para despedir dele. E quando encostamos, pegamos na mão dele e disse, filho, olha, nós tivemos um acidente, possivelmente você irá desencarnar, mas é um momento que nós temos confiança, estamos aqui, eu e sua mãe, e vamos orar. Quando estávamos orando,
Quando, no finalzinho da oração, ele apertou a minha mão. O médico disse, olha, aconteceu alguma coisa. E ele só mexia quando nós chegávamos na oração. Foram 18 dias de coma profundo e 9 meses de coma vigil. Então ele teve que aprender a ter controles fictéricos, aprender a falar, andar, tudo, como uma criança, renascimento. O fato é que, quando ele tinha por volta de 19, 20 anos, eu pego à frente do espelho, chorando. Com 12 anos ele já fazia programa de computação, uma inteligência fora de série. E quando ele estava chorando, aquele momento que você não sabe o que falar, nem nada, só olhar. Eu perguntei, filho, a hora que ele me viu, pai, o senhor está aí, tô, meu filho, o que foi? Pai, é muito difícil para mim. Ver meus irmãos indo para a faculdade, dirigindo, é tudo que eu queria. E foi disse, eu me sinto como eu sendo um exímio musicista, lá dentro de mim tem uma música muito bela. E eu quero tocar a música, mas o piano está quebrado. Eu falei, que piano, meu filho? Meu corpo. E nos abraçamos. E ele foi e disse, agora eu preciso dar um sentido para a minha vida. Porque realmente, como eu estou, eu preciso me reencontrar. Passado um período, uns 2 meses, ele chegou e disse, pai, tive um sonho revelador. Eu sonhei que eu era um jovem muito rico e tudo achava que o dinheiro podia comprar. E eu me namorei de uma jovem muito pobre, mas de uma integridade moral fora de série. Ela não se curvou ao meu dinheiro. E eu, no dia do casamento dela, eu me suicidei na frente dela. E agora eu sei porque eu estou assim. Eu quero encontrar um sentido existencial. Já que nesta, eu estou agora na oportunidade de valorizar. Porque eu sei que na próxima encarnação, eu terei um corpo novo e aprenderei a valorizá-lo. Hoje, tem 42 anos, ele passa o dia todo à frente do computador, selecionando mensagens, e ele criou um blog. É o sentido existencial dele. neuberfblogspot.com. Ele passa o dia todo selecionando mensagens. E há um tempo atrás, ele chegou para mim e disse, pai, manda um livro espírita, o livro dos espíritos para essa pessoa. Eu falei, por quê? Não, manda para mim. Não, mas qual que está te motivando você querer que eu mande o livro? E ele não quis me contar, por insistência ele contou. Ele colocou uma sinopse um resumo do livro Suicídio Falsa Solução, no blog dele. Uma senhora leu, pediu o livro e depois mandou para ele, me dizendo, olha, esse livro salvou a minha vida. E aquele anúncio, como eu posso conhecer um pouco mais dessa doutrina espírita? E realmente mandamos o livro. O fato é que foi momentos de pequenos, grandes momentos, junto com ele. Ele teve uma fratura do cotovelo, que ele ficou assim. Nós fomos ao Sara várias vezes, reconstruir o cotovelo dele. Ele diz assim, doutor, pelo amor de Deus, não me dê anestesia geral, eu quero ver quando eu mexer com a mão. Mexer com a mão, coisa que a gente faz. Os primeiros passos, as primeiras falas, os primeiros momentos, ele como vigil, eu falava, se você está entendendo, pisca uma vez, pisca 2 vezes, um sim, 2 não. E foi paulatinamente. Depois Divaldo diz, olha, ele teve a moratória, porque os amigos espirituais utilizaram o crédito de vocês. Então, o que é o importante, gente? Jesus é realmente a porta para as nossas almas. Nós somos
espíritos imortais, momentaneamente num corpo, com essa destinação amorosa de estar na postura de co-criadores e colaboradores da divindade. E o movimento espírita nos pede, se nós não temos a condição de estarmos sendo os catalisadores, que são aqueles que escrevem, os médiuns, nós podemos ser os divulgadores, divulgar a doutrina. Como o tio de Eurípides, meu sobrinho, este livro vai lhe ajudar. E transformou-se no estandarte do Evangelho, como sendo o apóstolo sacramentano. Mas tanto o catalisador quanto o divulgador, todos somos convidados a amar para viver intensamente as leis, que são os aplicadores. E Emmanuel diz, as palavras convencem, mas são os gestos que acolhem e nos gera mudança. Gratidão a todos vocês, a essa equipe de amor que coordena esses momentos luzes para todos nós. Muita paz. Mas você precisa fazer a 3. Não pode fazer, por favor. Em êxtase, né, gente? Não tem nem o que comentar depois dessa noite de luz, de bênçãos nessa nossa encarnação, né? Que nós possamos realmente aproveitar esse banquete espiritual que nos foi oferecido hoje. Que nós possamos sair daqui transformados, possamos ser pessoas melhores, como o Cristo espera de nós, e que cada um possa conseguir viver toda essa luz que chegou para nós hoje, encarnados e desencarnados. Foi uma festa de muita luz. Quem tem olhos de ver, conseguiu ver quanta luz teve aqui hoje. E finalizando, antes da gente ir para a fogueira, queria pedir para o Uriel fazer uma prece de agradecimento para nós. Para a fogueira é bom. Eu vou fazer a prece e vou para a fogueira. Vocês, eu não sei o que vai acontecer. Como eu tenho um tamanho avantajado, essa fogueira deve queimar a noite inteira. Brincadeira. É bom. Mas nós já estivemos na fogueira. Todos nós passamos por lá. O irmão José fala assim, no além existe humor, mas o humor nunca vai além. Maravilha, isso é estar com Jesus, é alegria. A gente às vezes acha que Jesus era carrancudo, né? Não, gente, eu acho que Jesus devia ser fantástico para comer um pão de queijo com ele. Então, meus amigos, que dia maravilhoso. Quantas bênçãos não foram derramadas sobre os nossos corações, transformando a nossa casa mental, concedendo-nos energias salutares para continuarmos os embates. Que todos os momentos que nós vivenciamos aqui, todos os sorrisos, todas as lágrimas, todos os bons sentimentos possam continuar conosco. Que sejamos letreiros vivos de uma boa palavra conosco e para aqueles que estão ao redor de nós. Acredito eu que hoje não somos dignos de qualquer petitório, mas sim, é nosso dever agradecermos. Que o nosso coração esteja elevado, que nosso coração alcance as potestades espirituais, que nosso coração esteja com os benfeitores amigos, que nosso coração esteja com Jesus, nosso Mestre, que nosso coração esteja com Deus, nosso Pai, e que apenas o sentimento verdadeiro de gratidão municie todas as nossas energias ao findar destes trabalhos. Que assim seja.